vamos falar sobre os grupos de oração que são realmente tão importantes para os Sagrados Corações. Então, fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Vocês querem repetir comigo? Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Salmo 39, 9. Estou aqui porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que escolheu. Então vejamos o que é que Jesus nos diz da verdadeira de Deus em relação a mim e à minha pobreza que me colocou aqui. Jesus diz: sim, os instrumentos de que faço uso para vos transmitir minhas palavras são pobres, indignos e comuns, aqueles que o mundo considera vis e desprezíveis são os que eu escolho, aqueles que são absolutamente nada, para mostrar àqueles que são tudo. A sabedoria é dada aos pequeninos e não àqueles que se denominam sábios. Então é nesta pobreza que eu estou aqui que Jesus me escolheu. Então vamos pedir a intervenção de São Miguel Arcanjo para exorcizar este lugar, porque é muito importante para que o inimigo não use pressão sobre nada. Então, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam no mundo para a perdição das almas. Amém. E agora vamos pedir, todos nós temos um anjo, e esse anjo da guarda, ele só vai ficar presente se vocês pedirem a ele. Então, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Agora, para que o Espírito Santo fale em mim e eu possa falar palavras que agradem a ele, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da intervenção do Imaculado vossa esposa. Então, esta reflexão sobre os grupos de oração e de onde viemos. Nós vamos saber, através do casal, de onde nós viemos e o que é que vamos levar daqui ao sairmos. Discutimos. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro e levo socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Obrigado, querida. Então, é esta a nossa missão. Nós, quando sairmos daqui, vamos levar a cruz de Cristo no peito e aquilo que Ele disse, aquilo que nós escutamos através das mensagens da verdadeira vida em Deus. Eu queria agora aqui saber quem é que participa de grupos de oração. Eu pedia que levantassem os braços, né?
na verdade, eu vou ver quem são os que não participam. Obrigado, podem baixar. Então, é importante sabermos que há uma minoria que não participa dos grupos de oração. Os motivos são diversos, mas eu sugiro uma coisa. Quem puder agregar-se na sua região aos grupos de oração já existentes, é importante. Quem não puder, que crie grupos de oração. Até poder começar com grupos familiares. O pai, a mãe, os filhos, a nora, o genro, os sobrinhos, podem começar esse grupo de oração. É importante que se inicie. É Jesus que diz: onde 2 ou mais estiverem juntos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pronto, estarei presente. Então é essa confiança que nós temos. Então, o meu motivo aqui é exatamente falar sobre os grupos de oração e sobre a criação de grupos de oração. Então, quem não tiver possibilidade de participar do grupo de oração, por favor, crie os seus grupos de oração. Nós temos o nosso grupo de orações, né, no WhatsApp, onde as pessoas ali se retratam, tiram fotografias para estimular todos aqueles que ainda não têm participação. Eu pedia aqui também o auxílio aos nossos sacerdotes, que são tão importantes e caros para os Sagrados Corações, para que eles nos ajudassem a criar grupos de oração. Eles são ministros, eles são delegados de Deus. As palavras dele fazem eco no coração das pessoas. Então, se eles forem abordando gradativamente as pessoas para a criação de grupos de oração, elas vão se reunir e vão criar esses grupos de oração. Tem bispos que são contra as mensagens da verdadeira vida em Deus. Então, para que eles não falem da verdadeira vida em Deus em público, eles podem falar de Garavandal, das aparições de Garavandal, que é uma espiritualidade dentro da verdadeira vida em Deus. E através de Nossa Senhora de Garavandal, que eu acho que não tem bispo nenhum que proíba de falar de Garavandal, as pessoas vão ter acesso às mensagens. O nosso querido Frei Olivar está sempre disponível para nós lá no Rio de Janeiro. Ele já se prontificou a colaborar para criar o grupo de oração lá na paróquia dele. Então é isso que nós precisamos realmente, dessa participação. Então, como Jesus define os grupos de oração? Vou falar aqui porque são palavras dele. Ele sabe melhor do que eu. Em vez ele diz assim: minha mãe e eu, que são os Sagrados Corações, suscitamos discípulos que se tornaram para nós amigos pessoais e íntimos, a fim de que permaneçam como luzes num lampadário e brilhem nestes dias de provação. Eles são vigorosas colunas da minha igreja. Olha a atribuição que Jesus nos dá. Vigorosas colunas da minha igreja, pois serão sustentados pelo meu Espírito Santo, que será seu poder interior. Então, os nossos grupos de oração, eles são pequenas comunidades que se reúnem. São comunidades formadas por flores, que Jesus diz: minhas lindas flores. Então, são formadas por lindas flores do campo e da cidade. Muitas flores vivem no campo, outras flores vivem na cidade, né? Então, têm várias cores. Umas são mais brancas, outras menos brancas, mais claras. Outras são morenas, mais escuras ou mais claras. Tem vários tons de cores. E também tem vários aromas. Tem diversos aromas, as flores, por quais vocês são formados. É Jesus que está dizendo: minhas queridas flores. Então é importante nós sabermos quanto é valioso nós pertencemos ao grupo de oração. Um grupo de oração são chamas vivas das mensagens de Jesus, porque é ali que nós vamos treinar, ensaiando, escutando e nos alimentando, porque tem muitas pessoas que não têm tempo de ler as mensagens. E no grupo da oração, além da reza do terço, né,
e da Bíblia Sagrada, vão ler a mensagem de Jesus e assim vão se alimentando. Então, que haja uma preocupação daqueles que não participam e têm grupos de oração, que passem a participar, é muito importante. São os grupos de oração dos dois Sagrados Corações que formam pequenas comunidades firmes, né? E que nos foi confiado. Eu queria aqui fazer uma pequena observação sobre os grupos de oração, muita coisa teria para falar, mas a nossa querida Paulina pediu-me para eu falar mais uma vez sobre isso. Nós, nos grupos de oração, a espiritualidade é da verdadeira vida em Deus. Então, devemos seguir as suas instruções. E não devemos misturar outras orações, outros grupos de oração, com os grupos de oração da verdadeira vida em Deus. Não quer com isso dizer que os outros não sejam importantes. São importantes. Eu estou me lembrando agora aqui dos apostolados de oração, que são tão importantes e tão gratos aos corações, aos sagrados corações. E as pessoas devem continuar com essa espiritualidade. Mas não misturarem os grupos de oração da verdadeira vida em Deus, têm de ser grupos de oração da verdadeira vida em Deus. Podem as senhoras, os senhores, podem participar desses outros grupos também, e até devem, mas não misturar na mesma reunião, não podem misturar. Eu já estive no Rio de Janeiro, com a América, um exemplo. Nossa casa estava cheia, não sei se eram 27 participantes. E muita gente, nunca tivemos a casa tão cheia para falar de grupos de oração, fazer o grupo de oração da verdadeira em Deus. Mas há uma senhora que o Beneval até me falou nesse casal, agora, já tinha esquecido o nome dela, que resolveu falar das almas do purgatório. É importante, sim, pedir pelas almas do purgatório, há livros até sobre isso. Mas essa mistura, gente, deu grandes problemas. Discussão entre duas pessoas participantes que quase que saiu no tapa. Foi uma vergonha para nós. E é engraçado que elas, senhoras, agora nem fazem parte dos grupos de oração. Então eu começo a refletir o porquê. E o Espírito Santo me conduziu a este pensamento. Cada espiritualidade de Deus tem ali um guardião. Vamos chamar um guardião. É um anjo que é um fiel escudeiro, vamos chamar assim, um fiel vigilante naquele momento daquela espiritualidade. Está ali até para dar testemunho um dia da presença. E se houver outra espiritualidade que seja misturada, ela vai trazer essa outra espiritualidade, vai trazer também outro anjo, outro guardião, que também é fiel a Deus e que quer que seja manifestado ali o seu poder. Então o que vai acontecer? Os dois guardiões, né, eles vão se ter conflito, porque cada um quer exercer a sua fidelidade perante Deus. Então nós vamos querer que dois anjos do céu, que são ali guardiões, possam ter conflitos provocados por nós? Não. Então, por favor, não incluam nos nossos grupos de oração outras espiritualidades. Mas nós podemos pertencer? Podem pertencer a outros grupos de oração, até devem, como eu acabei de falar, mas noutros tempos, noutra hora, noutro tempo, noutra oportunidade. Então, isso é o que eu vos pedia. Então, como o César pediu para reduzir aqui o tempo, eu agora vou aqui já entrar numa outra parte que é muito importante. Talvez seja até um motivo porque eu estou aqui. Na verdade, eu sou o único estrangeiro, que eu creio que sou o único estrangeiro aqui. Amém. Então, Deus me chamou. Desculpai, tem aqui o meu amigo Pacheli. Mas é verdade, tanto o Pacheli como eu, o nosso coração, desculpai o desafio, mas é tão brasileiro como o vosso.
Eu estou aqui para vos servir. Obrigado. Eu estou aqui para vos servir, para vos atender. E eu aqui, quando o Beneval estava falando, o Espírito me conduziu. Talvez eu esteja aqui com uma missão especial, eu mais a América. Talvez nós sejamos o passaporte para que a verdadeira vida em Deus, com o seu impulso que tem no Brasil, seja para poder entrar em Portugal. Talvez seja essa a missão, minha e da América. Então o que acontece? Nós há uns 3 anos criámos um grupo de oração em Portugal, a Irmã da América, né? E tem reunido lá muitas pessoas, já tem 20 pessoas cadastradas lá numa cidade pequena chamada Castro Daire. Quem assinar a revista, acho que está a par desses acontecimentos. Então, agora temos um Rui que se ofereceu lá, o Rui que eu chamo de Malawi, é uma espécie, está querendo ser um contato nacional em Portugal. A sua já deu o ok para ele. Eu no ano passado levei mais uns 50 quilos de livros para ele, e agora a Associação de Verdadeiro de Deus no Brasil, através do contato com o César, permitiu fornecer para esse Rui todos os arquivos das nossas edições no Brasil. É fácil para ele. A edição brasileira está em língua portuguesa também, com algumas vírgulazinhas diferentes, e ele usou, e foi uma alegria. Ele mandou logo imprimir uma série de livros únicos e outros, todos o que se mandou para ele mandou fazer. Mas Portugal está sofrendo um vendaval de ataques à Igreja Católica. Então nós precisamos muito da intervenção do Brasil e Portugal. De que jeito? Olha, o Brasil acho que tem uma gratidão com Portugal. Não é através da língua que veio de Portugal para nós termos uma união nacional através da nossa língua. Eu estive na África, e na África as etnias, cada um fala a sua língua. É difícil se compreender. Hoje já não, mas na época que eu estive, cada povo falava a sua língua, porque não havia uma unidade nacional. O que deu unidade nacional ao Brasil foi a língua. E outra coisa depois também foi a fé. Os portugueses também trouxeram a fé. Mas não é isso que nós queremos, esse reconhecimento. Eu quero falar da verdadeira vida em Deus. E foi de Portugal que veio a mensagem, através do Espírito Santo, para que o nosso querido Beneval introduzisse as mensagens de Jesus aqui no Brasil. Então nós temos essa gratidão com Portugal. O Espírito Santo escolheu lá o padre que nomeou o Zé Brasileiro, como ele chamava, José Beneval, e ele introduziu, por ação do Espírito Santo, esta grande obra, este grande tesouro que estava escondido para o nosso tempo. Então temos essa gratidão. Então a maneira que nós sermos gratos a Portugal, eu acho que é essa, é nós colaborarmos na criação de grupos em Portugal. Então, o Beneval já se prontificou a nos ajudar a fazer reflexões sobre a verdadeira vida de Deus em Portugal. A Vassula, no ano passado, esteve com o Beneval lá em Portugal, pediu: José Beneval, você tem de dinamizar os grupos de oração em Portugal, que Portugal está muito aquém do Brasil. Então o Beneval disse: já tem um casal, Alexandre e América, que criaram um grupo aqui em Portugal. Eles estão no Brasil, e então eles estão certo desse casal, e que eles te ajudem a anunciar. Então, pela graça divina, nós sempre costumamos ir a Portugal uma vez por ano, um mês, quando podemos ir, um mês. E este ano, Deus, o Espírito Santo, nos conduziu, deu essa oportunidade à América também ter férias, e vamos estar 4 meses em Portugal. E para que vamos estar 4 meses em Portugal? Exatamente para divulgar as mensagens. E o Beneval
deu uma agora a notícia, né? Que ele pode ir em junho, e pode ficar lá até julho e agosto. O Beneval pode ficar até 2 meses. Eu disse a ele, já pode ficar até 20, 30 dias em nossa casa. Então, a primeira reflexão vai fazer lá também em minha casa, lá na nossa casa, na aldeia da América, que eu vou fazer 80 anos, eu resolvi reunir lá as pessoas, não pelos 80 anos, mas para reuni-los para que dê a palavra das mensagens da verdadeira vida de Deus. E se Deus nos conduzir, isso acontecerá. Então, essa é uma oportunidade. Então, eu acho que o facto de eu estar aqui, então nós estamos desde 2001, acho que na verdadeira vida de Deus, e acompanhamos a Vassula já várias regiões lá, vamos à Rússia, Grécia, etc. Então talvez não sejamos, eu compreendo porque é que eu estou aqui na verdadeira vida de Deus. O único português que estou aqui é para conduzir a Portugal essas mensagens, e o Beneval vai nos ajudar a fazer esse grande trabalho. Então, o que é que nós precisamos? Primeiro, das orações vossas para que se realize esse acontecimento, para que nós possamos criar grupos em Portugal de oração. Mas o que eu vos pedia especialmente é o seguinte: a apostasia está em toda a Europa e também está em Portugal. Os nossos jovens, meus sobrinhos, etc., estudaram nas faculdades, tiveram os ensinamentos de Cristo, mas estão todos já modernos, voltados para o socialismo. Então, o que é que acontece? Nós precisamos de vocês, além das orações, um contacto. Quem tiver a oportunidade de ter contactos em Portugal, olha, eu falei até com o nosso querido ali, o Eduardo Pacheco, ele não é nem português, é italiano. Ele diz: Alexandre, eu tenho um amigo em Portugal. Tenho um amigo que estou com ele frequentemente, lá em Bragança, que é no norte de Portugal. Então, vocês vejam, quem tiver um contato em Portugal, muita gente tem, parentes, amigos, etc. Eu queria que vocês falassem que se podiam criar lá um grupo para escutar, falar sobre as mensagens de Jesus para estes tempos. Mas, por favor, eu queria 2 coisas. Não podem falar na Vassula. Não podem falar na Vassula. Não podem também falar em grupos de oração. Porque grupos de oração, as pessoas dizem: não, apostolados de oração, aquelas velhinhas, santas velhinhas que usavam aquelas fitas penduradas. Isso, não queremos nada disso, porque eles não vão aceitar grupos de oração. Mas se nós dissermos que vamos falar das mensagens de Jesus para estes tempos que estão tão perigosos, eles vão aceitar. Depois de eles formarem esses grupinhos para nós podermos falar, a América irá comigo, com o Beneval e talvez o Rui. Então, nós vamos falar para que eles se reúnam uma vez por mês, pelo menos, para falar da mensagem. Então foi sugerido, foi o Beneval que sugeriu, pelo menos que o grupo compre um livro único, para o grupo ter esse livro, para não ser um de cada um, porque ninguém vai, estão querendo vender livros, né? Então, vamos sugerir que comprem um livro e que o grupo se reúna para falar das mensagens de Jesus. E excluímos a palavra grupo de oração. Grupo de oração é um compromisso. E o povo socialista, vamos chamar assim, que na Europa são todos socialistas, né? Eles não querem esses compromissos, querem praia, eles querem... Nós queremos viver, como diz ali a nossa canção. Então, nós não vamos falar, e vocês não vão falar que são grupos de oração que querem ser criados. Vocês vão dizer: olha, temos um casal, mais um amigo, que vai aí em Portugal e queria ver se vocês podiam recebê-los aí num grupo. Você na vossa família, no seu cunhado, genro, namorada, enfim, e os amigos vizinhos se podiam reunir, porque eles vão falar das mensagens de Jesus. Então o projeto vosso, para vocês manterem esse contacto, é só dizer que iriam falar das mensagens de Jesus. Quando? Possivelmente no mês de julho. É um mês de férias em Portugal, é verão, dá para a gente
for, né, se deslocar, dependendo do lugar onde for. Aí depois vocês vão dar o retorno. Vai dar o retorno para a Paulina, para o grupo dos Sagrados Corações, para o César, que depois a gente vai agilizando. Mas primeiro queremos um sim, com o endereço certo, as pessoas responsáveis, para que a gente vá dinamizando esses grupos de oração, mas entre parênteses, grupo de oração não pode aparecer, né? E por favor não falem da Vassula. A Vassula foi ultimamente maltratada pela mídia portuguesa, nos jornais, de uma visita que ela fez. O padre que estava bem doente, então ela também foi atribuído uma falsa profeta. Mas esses ataques, vocês não tenham preocupação, porque Deus permite esses ataques. Jesus diz assim: vós matastes todos os meus profetas. E é verdade, nós sabemos que o mundo antigo, destruiu todos os seus profetas. Mas esta aqui será intocável. A Vassula será intocável. Muita gente agride, mas ela é impecável, porque ela está servindo a Deus e Ele não vai permitir. E a Vassula, como diz o meu cunhado, padre, diz que é a maior profeta dos últimos tempos. Então, é essas coisas que eu queria vos deixar no vosso coração. As vossas orações para a criação desses grupos de oração além fronteiras. Para a gente, porque foi de lá que veio a mensagem do Verdadeiro Deus para todos nós. Então nós vamos agradecer, ajudando eles nesta tribulação que eles estão vivendo. E então com o Beneval, e nós, eu e a América, somos uma espécie de passaporte, vamos chamar assim, para entrar em Portugal. Para que eles não digam, lá vêm os brasileiros, né, ensinar a gente, porque há sempre essas rixas. Diz, não, é um casal português que está também e que vai. É uma espécie, é um passaporte virtual, vamos chamar assim, né? Vamos chamar de passaporte divino, porque é Deus que nos está conduzindo a isso. Então nós, eu acho que quem tem conhecimentos em Portugal ou contactos em Portugal, levanta o braço. Olha, 3, 4, 5, 6, e o Pachel 7, 8, tem vários. Então é isso aí. Se vocês conseguiram mandar um WhatsApp, dizendo, olha, pertence aqui ao movimento de que são as mensagens de Jesus para estes tempos, e então temos 3 pessoas, um casal, mais uma pessoa brasileira, que queira reunir aí. Então vocês vão com toda a vossa doçura, né, tentar saber isso. Então logo que possível dar-nos os contactos, ou para mim, Alexandre, para o César, para a Paulina. Era isso que eu queria vos pedir. Então deixa eu ver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus,